Senadora Soraya Tronic, relatora da CPI das Bets, deu uma entrevista reveladora ao Diário do Centro do Mundo, DCM, após a operação da Polícia Federal que prendeu golpistas que queriam eliminar Lula, Alexandre de Moraes e Alckmin. Vamos conversar aqui um pouquinho com o Pedro Zambarda, que ele vai nos contar aí alguns dos detalhes dessa entrevista, agora no Plantão do Meteoro. Pedro, a Soraya Tronic é uma senadora aí que realmente vem, cada vez que ela começa a falar, a gente já se surpreende com as revelações. E você conversou com ela? Nos A conta aí gente os conversou com detalhes. ela lá a gente conversou com ela lá no DCM e eu tava querendo muito conversar com ela faz tempo por conta da CPI das Bets, né? A assessoria de comunicação dela tava me mandando as informações. Eles convocaram, Sofia, Jojo Todinho, a Deolane, a galera toda lá para discutir a respeito, e ela falou que tá passando, eu tenho até uma nota rápida no Drops, baseado nessa entrevista do DCM mesmo, que ela falou que tá andando com seguranças e que ela chama essa galera das apostas de crime organizado, tá, Sofia? Tá um negócio assim, barra pesada, mas ela quer ir com essa história até o final. A Soraya Tronic tem uma ambição pessoal que, assim, ela quer virar presidenta do Senado, seria a primeira mulher presidente de uma casa com o porte do Senado, que aceita, enfim, que o pessoal tem mandatos também alongados, só que ela vai encarar uma máquina, que é do Davi Alcolumbre, é muito difícil que ela realmente vença o Davi. E aí ela falou algumas coisas, né, Sofia? Ela foi apoiadora do Bolsonaro até pouco tempo atrás, né? Até, acho que praticamente ali, quando ela chama o padre Kelmon de candidato padre, ali é que eu acho que começa a mudança dela até virar para um campo mais de centro-direita, talvez mais centro. Ela diz que tem um bom relacionamento com o Lula, tem um bom relacionamento com o Haddad, mas ela ainda se define como uma pessoa de direita. Inclusive, ela faz elogios ao Haddad como ministro liberal, não como ministro de esquerda, viu? PT, fica esperto aí que ela está sendo muito elogiada. Então, ela falou umas coisas interessantes sobre a tentativa de assassinato do Lula, do Alckmin e do Xandão. E aí ela fala, Sofia, de duas coisas. Ela estava no avião do Lula na Cidade do México, quando eles foram para a posse da Cláudia Sheinbaum, a nova presidenta do México, que é de esquerda. E ela estava naquele lance que o avião teve uma falha técnica, e ele ficou 4h30 no ar, até zerar o combustível, e ela relatou qual foi a sensação do presidente. E aí eu perguntei para ela, eu falei, senadora, se tentaram matar o Alexandre na bala, se tentaram envenenar o Lula e o Alckmin, será que não tentaram sabotar o avião? Será que o Bebiano morreu mesmo só infartado do jeito que a gente soube? E aí eu fiz essas perguntas para ela falou muito bastidor ali, interessante, mas acho que seria legal a gente trazer e depois comentar. Vamos lá. Que é uma live só, é legal que dá para mostrar diferentes pontos. Vocês vão ver duplicado na tela, tá, gente? Ele ficou bem nervoso mesmo, claro, com toda a razão. Ficou bravo, com toda a razão. Com toda a razão. Nós estamos, né, na mão, alguém pilota o país. Eu gosto de ver alguém responsável ali, o mínimo, que tenha mãos firmes. Ali naquela hora, eu vi que nesse aspecto, conheci mais de perto, afinal de contas, comemos 1 quilo de sal ali, juntos, né? E vivemos um momento difícil. Eu gostei da postura dele em relação ao fato. Ainda falou pra gente, vocês vão ter que para mim, para Tereza, as duas parlamentares. Tereza, vocês vão precisar me ajudar. E Soraya, a gente vai ter que romper o teto de gastos para certas coisas que nós não temos no orçamento, mas nós não podemos ficar vulneráveis dessa forma, né? Então, eu achei muito responsável, mas algumas brincadeiras realmente aconteceram. E aí, nós fizemos a refeição e teve outra brincadeira dele. Ele pegou o telefone não estava funcionando mesmo, ele ligou. Papa Francisco? O Lula! Francisco, eu quero pedir aí para o senhor rezar um terço, uma coisa assim. Então, volta e meia, ele tinha rompantes de né? Bom humor. Que é
totalmente normal e eu gostei de ver. Eu gostei de ver. A hora que ele estava tomando atitudes de um estadista, tá? Ele ali tomou e foi. Eu fiquei confortável, eu me senti segura, apesar de já estar mandando as senhas para o meu marido, para o meu filho, de tudo e avisando das coisas. Verdade. Nossa. Eu costumo não ter medo de avião. Eu falei para vocês. E o meu marido, chegou uma hora que ele começou a ficar preocupado, porque eu ainda conseguia me comunicar, eu oscilava muito a internet. Aí ele perguntava, mas eu não sei o quê, e não sei o quê, Soraya é um procedimento comum, não pode ali já, vai ter que gastar. Aí eu falava com ele, eu falei, ó, nós vamos voar 2 horas com o motor reduzido. Ele falou, é melhor, que vai gastar mais rápido. Aí ele falou, eu ouvi dizer aqui que foi um pássaro. Aí ele que me deu a notícia, eu falei, acho que não. Então assim, o Thiago, lembrando aqui, não esquecemos do acidente do Teori Zavascki, né? Olha, a gente pensou que aquilo pudesse ter sido encomendado. Tá? Não vou negar não, viu? Não vou negar mesmo. E aí, fatos, a gente tenta rir, né? Uma tia minha que odeia o presidente Lula, ligou para o meu marido e falou, é verdade que a Soraya está no avião? Ele é verdade, ela está lá. Mas o que ela está fazendo lá? Falou para minha tia, ele falou assim, tia, a Soraya está trabalhando. Seja qual for o presidente, a Soraya está trabalhando. Ela não foi passear com o presidente Lula e tal. Ela trabalha. Ela foi, né? E aí ela falou, ela é muito católica. Eu vou rezar para a Soraya, mas eu não vou rezar para o Lula. Ela falou, meu marido, acho bom a senhora começar a rezar para todo mundo. Né? Ai, sua sobrinha não vai salvar. Ai, mas eu me nego. Eu falei assim, é melhor a senhora rezar, porque a senhora não pode achar que a Soraya vai se salvar sozinha ali. Então, tá todo mundo ajoelhado aqui, a senhora ajoelha e vai rezar para todo mundo. A metáfora aquela do estamos todos no mesmo barco, nesse caso é esse, era, né? Literal. No avião, né? Então, gente, para trazer só um pouco de leveza num momento de grande tensão, que a gente não gosta de passar por isso, mas a gente precisa externar para que as pessoas entendam que é sério. Muito sério. Não, é sério demais. A gente tem que levar o nosso país a sério. A gente tem que levar o nosso trabalho a sério. A gente não pode ter parlamentar que vive de lacração. Nunca vi trabalhar, nunca vi discutir. Não discutem problemas do Brasil. Passam o dia inteiro xingando um ao outro. E tem que ficar lacrando e fazendo lacrar. O que Sofia, é isso? pode parar nesse momento. Ela deu muitos detalhes. Você viu que ninguém sabe exatamente o que aconteceu com o avião. Ele podia ter todo mundo morrido. E assim, e ela fala, o caso do Bebiano foi muito estranho, foi um infarto fulminante de um cara que estava bem de saúde e que falou do autogolpe do Bolsonaro no Roda Viva. Tem muita coisa que aconteceu nesses últimos anos que, assim, com essas ameaças de assassinato, a gente vai ter que olhar de novo. Sim, sim. E é uma coisa que, assim, pode ser, sei lá, teoria da conspiração? Pode. Como pode não ser? É esse que é o grande problema, né? É uma coisa que eu volto e meio digo, as pessoas às vezes ficam bravas quando eu falo isso, mas, gente, o maior problema das teorias da conspiração é que algumas delas são reais. Sim, sim. É esse o problema. Sim. Algumas conspirações são reais. E aí é que tá, a gente tá se a gente tivesse num momento de normalidade, digamos assim, alguém vir levantar essa questão, ai meu Deus, sabotaram um avião, envenenaram o cara. Se a gente tivesse num momento de normalidade, a gente poderia descartar e dizer, não, os caras imprimiram um plano para assassinar no Planalto! No Planalto! Aí é que tá. A gente sabe que eles estavam tentando, a gente sabe que eles pensaram em usar veneno para fazer parecer um, aspas, colapso orgânico. Então não é maluquice. Vamos tirar o Lula do foco. Aconteceu há 2 anos atrás, faz um tempo. Nesse mês, e não é um lobo solitário, um cara se explodiu em Brasília no nosso último dia de plantão.
nesse mês. Nesse mês, tipo, as coisas não pararam, gente. As coisas não pararam. Não para no 8 de janeiro. Isso vai continuando, isso é estimulado. E é estimulado por uma história até que a gente estava falando no outro corte. O Bolsonaro ainda tem espaço na mídia. Espaço de destaque. Ele não foi limado, ele ainda é, ele tem voto. Esse cara tem voto. É muito maluco isso, gente, porque é uma senadora que viu tudo acontecer, que apoiou o Jair Bolsonaro e tá falando, olha, eu tava no avião do Lula e eu não sei o que aconteceu. Não sei exatamente o que aconteceu. Dizem que foi um pássaro que deu aquele erro mecânico. E essa morte do Bebiano, né, Sofia? Exato, exato. E não E que vamos não esquecer. impediria? Exato. E não vamos esquecer que, como parte do plano de golpe, na noite do Natal de 2022, tentaram, não conseguiram, mas tentaram explodir um caminhão-tanque em um aeroporto. É. Vamos lembrar disso. É. E só não conseguiram, foi por sorte, né? Azar deles, sorte para o resto do país, né? Cara, é um negócio que você para pra pensar, é muita loucura, gente. É muita doideira. Eu não sei nem como qualificar direito essas coisas. Tem outro trecho que acho que ela fala mais um pouco a respeito do avião. Se você pudesse só rodar um pouquinho desse trecho, depois a gente já finaliza o corte. Porque essa entrevista foi toda muito boa. Recomendo que vocês assistam depois completa lá, tá, gente? Vamos ver juntos. Bora lá. Considerável da população. Isso me assusta. Ainda é muito forte. Ainda é muito forte. Antes da gente trazer os recados para a senadora, Pedro, eu tenho mais uma pergunta aqui sobre uma discordância que eu vi do partido de dois grandes juristas dos quais nós entrevistamos nos últimos dias, o Cacá e o Pedro Serrano. A pergunta é se caberia e se seria necessária a prisão preventiva de Bolsonaro e dos grandes líderes aí indiciados, né? Uma prisão preventiva que, por um lado, coibiria a tentativa de fuga ou tentativa de armação de um golpe durante o indiciamento e futuro julgamento. Um cara se explodiu em Brasília. Acabei de falar. Esse mês, não faz 2 anos. A mulher dele depois bota fogo na casa em si também, né? Tem que lembrar. E a partir disso outras coisas podem sair. Cacai era contra, mas depois desse desenrolar da operação, ele passa a se inclinar pela necessidade de uma prisão preventiva. Pedro Serrano tem o seguinte caminho, ele vê que a prisão preventiva, por exemplo, do Lula foi uma das fragilidades da Lava Jato que facilita depois para anulação dos processos, então ela pode ser muito mal aplicada. E depois ele teme que a prisão preventiva saia pela culatra, que as pessoas entendam que aquilo é um abuso de poder e tal, e se insuflem, né? Então ele defende a ideia de preso só depois de julgado, tramitado e condenado de forma geral. Como é que a senhora vê? Seria após o trânsito julgado, da sentença penal condenatória. Já caminhamos aí 2 anos de processo, e fora... eu acredito que tenhamos elementos, sim. O que me preocupa, além disso, bom, poderia aquele dia da bomba do cara no STF ter matado alguém inocente, né, ali. Encontraram mais 5 bombas espalhadas pelo Congresso. Este senhor andou pelo Congresso o dia inteiro. Então, ele passou por nós, ele estava ali, nós estávamos todos ali trabalhando. Estava lotado o Senado aquele dia, a Câmara. Ele passou, ele conseguiu passar. A segurança nossa, me disseram, eu não sei, que ela é mais para questão de arma de fogo, que ela visa tudo. Mas se ele entrou com explosivos, de repente, esses explosivos desmontados, poderia passar, sim, pelo raio-x. Tá? É detector de metal que a gente tem lá. Uhum. Então, esses artefatos poderiam ter passado. Eu entendo que toda cautela é necessária, porém, nós não sabemos, o pavor deles está tão grande que nós não sabemos do que ele é capaz. Você acuar uma pessoa do jeito que ele está se sentindo acuado, ele pode ficar mais deslocado ainda. Além disso, voltando ao Mauro Cid, ele pode, com o chefão solto,
e se comunicando por meio de terceiros com os demais, eles podem começar a eliminar parentes. Esse receio. Então, prender vários deles preventivamente seria interessante para dar tranquilidade para os outros que vão fazer a colaboração premiada, para qualquer um. Todos têm medo. Todos têm medo. Então, todas as minhas oitivas eu começava assim: o senhor foi ameaçado? Eu quero. Mas o senhor, se não foi, o senhor se sente ameaçado? Ele poderia falar não, mas eles ficavam quietos. E isso não os incrimina. O HC, a pessoa simplesmente não respondia nenhuma coisa nem outra. Eu falaria, eu estou me sentindo ameaçada assim. Não vou contar porquê nem nada, mas eu me sinto ameaçada. Você tem que dar voz para isso, você tem que dar publicidade para isso. Quanto mais você der, mais segurança você tem. Eles têm tanto medo que eles não falam. Né? Pode então, parar nesse trecho, Sofia. Neste sentido, que eu acho que está bem avançado. É isso, a gente está vivendo um contexto em que pode ter acontecido outros atentados e num contexto que os caras diretamente envolvidos foram ameaçados. Tipo, não fala nada que a gente conhece tua família. O Mauro Cid tinha envolvimento no escândalo das joias do pai dele. Então ele não podia abrir o bico antes de tudo que tinha acontecido. Ele tá abrindo o bico agora porque senão ele vai preso. Então, queridos, é um golpe em andamento e é o que a Sofia falou. Parece teoria da conspiração? Parece, porque a gente ainda não tem os indícios, as provas de que houve sabotagem do avião do Lula, que aconteceu alguma coisa a mais na questão do Bebiano, que outras mortes aí não explicadas durante o governo Bolsonaro não tiveram intervenção direta do Planalto. A gente não tem provas disso. Mas, assim, tem mais coisa rolando, gente. Parece teoria da conspiração, como se algumas semanas atrás a gente falasse que eles tinham planejado o assassinato do Lula, do Alckmin. Pareceria teoria da conspiração. Agora tem até áudio. Exato. Ficamos por aqui, Pedro. É isso aí, Sofia. Bora. Então, pessoal, não saiam daí que daqui a pouco tem mais plantão do Meteoro. Até mais.